Pronto. Então, essa live de hoje, cujo título é Como chegar no horário sem estresse. Então, pessoas de alguns. Eu vou explicar passo a passo como eu resolvi o meu problema de chegar nos lugares sem estresse e no horário. Então, vamos lá. Mas essa partezinha aqui, ela faz parte do curso Transforme Seu Negócio e Sua Vida em 12 meses. A gente tem uma das 12 encontros do curso, fóruns e encontros extra, tem a ver com rotinas, administrando o tempo e administrando a vida, de uma maneira poderosa de você ainda se transformar mais. Então, sempre falo isso, que tem a ver com a minha origem, mas basicamente foi aí que começou a enorme mudança da minha vida. Quando eu terminei com um neurologista, né, um neurologista do outro lado do mundo, que é o Dr. Tom Chung, chinês, o practitioner em programação neurolinguística. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Ótimo. Então, eu sempre pergunto isso. Mesmo que você esteja vendo a gravação, pegue um caderno, pegue uma coisa para você não perder tempo investindo o seu tempo e depois esquecendo. Como é que você está hoje? Como é que você está agora? Dê uma nota de 1 a 10 e anote. E aí, eu vou te contar que a intenção dessa live é você sair melhor do que entrou. Então, esses próximos 30 minutos são seus, tá? E quem me mandar 2 coisas que mais gostou dessa aula, no final eu conto como ganhar um bônus. Então, essa é a Cris. A Cris, ela nasceu com uma limitação e ela conseguiu sobreviver, fez algumas cirurgias, etc., e se tornou adulta. E um dia, a Cris é minha vizinha de porta. E um dia, a mãe dela encontrou ela caída no banheiro, levantou, levou para o hospital, e quando chegou no hospital, constatou que ela estava com um problema no cérebro. E ia ter que operar. Só que, no pré-cirúrgico, descobriram que ela estava descompensada, tinha vários hormônios lá. Enfim, não podia operar, que se operasse ela podia morrer. E ela teve que fazer um tratamento para normalizar aquilo, enquanto esperava a cirurgia. Mas se demorasse muito a cirurgia, ela podia morrer. E naquele desespero, ela ficava deitadinha lá na cama do hospital, e a mãe dela chegava e perguntava: Cris, você está bem? E ela respondia: Bom, meu nome é Cris Madonna. No ano de 2013, eu estava muito doente. Minha mãe sempre perguntava, que ela estava muito preocupada: filha, você está bem? Eu respondia: não, mãe. Não, mãe, não. eu estou maravilhosamente bem. Eu não estou bem, eu estou maravilhosamente bem. Vou colocar esse minuto para você repetir junto comigo. Você está bem? Está bem? Não. Eu respondia: não, mãe. Eu estou Não, mãe, não. maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que você não deve ter nenhum tumor no cérebro. Bom, pelo menos eu espero. Então, eu espero que você fique ainda melhor e tenha mudado o seu estado. Bom, a primeira dica é o seguinte. Lembra que essa live são 2 dicas de como você ser mais produtivo e como chegar no horário. A primeira dica é o seguinte: acorde, levante. Tá? Inclusive, a gente cria uma rotina matinal de te empoderar no nosso curso de transformação pessoal e profissional. Uma das coisas que a gente faz é isso. Permite-se 30 a 60 minutos sem smartphone,
ou sem redes sociais ao acordar. Mas, amigo, que isso é impossível. Eu acordo, tenho que olhar o WhatsApp, ver se tem alguma coisa, etc. Inclusive, tenho que olhar o Instagram, o Facebook, o TikTok, sei lá, a rede que for, porque tem as novidades. Sim, mas olha, ainda agora, faz 40 minutos, tá? A minha esposa me ligou dizendo que tinha uma pessoa que precisava de uma resposta minha naquele momento. E eu já estava concentrado pela live. Então, eu entrei na agenda da pessoa. Eu saí da minha agenda e entrei na agenda da pessoa. Então, você precisa ter uma agenda para você, nem que seja esses primeiros minutos da manhã. Quando eu fui entrevistado no passado na CBN, que em 8 minutos eu dei várias dicas de administração de tempo, eu tive vários feedbacks de pessoas que disseram que isso fez diferença para o dia delas. E começar o dia melhor fez diferença para a vida delas. Então, a dica é de poucos minutos, a dica é essa. Amanhã, você diz assim, será que o mundo vai acabar se eu, quando eu acordar, eu não pegar o WhatsApp, ou não pegar o Telegram, ou não pegar uma rede social para olhar? Acho que não, né? Vai continuar existindo o mundo. E aí você coloca alguma outra coisa no lugar. Você vai fazer suas orações, vai abraçar seus filhos, seus parceiros, enfim, tá? Coloca outra coisa no lugar. Que tem gente que só tira coisas da vida. Se você tira e não coloca algo no lugar, fica um vazio. Então, essa é uma boa dica. A outra dica é uma folha de papel e faça 24 linhas, ou pegue um caderno pautado e você faz assim, ó. O que é que você faz de 0 hora a 1 hora da manhã? Normalmente eu durmo, tá? Quem sabe você faz isso também. Aí você coloca, dormir. De 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5. Aí já tem gente que já começa a acordar e levantar. De 5 às 6, de 6 às 7. E você vai começar a inventariar o seu tempo. O que é que significa isso? Você vai dizer o que você faz em cada hora. E você pode fazer isso também em cada dia da semana, se a sua semana muda muito. Por quê? Porque se você está sem tempo, você tem que descobrir para onde vai o seu tempo. E eu vou dar uma dica extra de uma pesquisa que eu estou fazendo, que é o seguinte. Inclusive, você pode digitar aí no chat. Quantas horas você dorme? É só essa pergunta que eu faço. Quantas horas você dorme? E qual tem sido a resposta? Eu não tive, nos últimos 60 dias, ninguém que respondeu 8 horas ou mais. Todas as pessoas que eu perguntei quantas horas você dorme, disseram que dorme 7 horas, 6 horas, já teve gente que respondeu 4, tá? Mas 8 horas ninguém respondeu. Vamos supor que o seu dia, você durma 8 horas. Então, o dia tem 24 horas, e aí você, de 24 menos 8, sobra 16. Quanto tempo você gasta se deslocando? Você vai colocar 2 horas? Se você mora numa cidade pequena, vai colocar meia hora, 1 hora? Quanto tempo você leva se deslocando? Vamos dizer que seja 2 horas. Então, 8 e 2, 10. 10 horas já no seu inventário do tempo. Sobrou o quê? 24. Opa, 14. Quanto tempo você leva nas suas preparações? Por exemplo, eu tenho uma rotina matinal que ela leva um tempo. Então, por exemplo, amanhã eu vou de madrugada para São Paulo, então amanhã eu não vou fazer minha rotina matinal completa, tá? Mas eu tenho um tempo a minha rotina matinal. E a sua rotina matinal pode ter vestir os seus filhos para ir para a escola, pode ter preparar o café da manhã para você ir para alguém. Tem várias coisas da sua rotina matinal. Quanto tempo você leva a isso? Meia hora? 1 hora? Coloque aí. Quanto tempo é nas suas refeições?
quanto tempo é nisso, naquilo outro. Aí teve um outro que me falou assim, não, mas eu gasto também 1 hora vendo jornal na tarde e gasto também 1 hora vendo jornal à noite. Bom, que bom que você colocou assim na sua rotina matinal. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, quanto isso está agregando no seu tempo? Não, eu não gasto tempo com isso. Eu estou almoçando e estou vendo jornal. Pessoa, se você está almoçando e vendo jornal, o jornal ele é construído para te chamar a atenção. Então, ele tem notícias que te dão tensão e medo. Prestar atenção no jornal. Você acha que sentimentos de tensão, medo, estresse, preocupação ajudam ou prejudicam a sua digestão? Quem sabe se não dá uma prejudicada. Então, você está perdendo tempo se você está assistindo o jornal e almoçando. Invista o tempo do seu almoço para estar com alguém que você gosta, bater papo, relaxar, comer tranquilo, enfim, tá bom? Mas eu vou ficar sem saber das novidades? Olha, eu duvido muito, viu? Eu faço isso há alguns anos e eu sei das novidades. Às vezes, novidades que as pessoas nem sabem, porque os meus amigos me contam e também os newsletters que eu assino e os jornais internacionais que eu vejo também rapidinho, você entra na internet, 5 minutos, você já seleciona uma notícia e pronto, tá? Então, não precisa ficar 1 hora vendo aquilo. Entendeu essa dica? Faça o inventário do seu tempo e descubra onde está indo embora o seu tempo. E no curso, a gente faz várias outras coisas, várias outras técnicas, e disso daí surgem vários desdobramentos. É maravilhoso. E a gente junta isso com uma outra coisa que eu vou falar semana que vem, que são hábitos, tá? Muito, muito, muito legal. Bom, e agora vamos entrar na cereja do bolo, como diz o outro. Como chegar no horário? Você tem uma estratégia para cada uma das coisas que você faz na vida. O seu cérebro, ele não fala português ou a sua língua materna. O seu cérebro, ele fala o dedinho ali, tá? O tato, o olhinho. A visão, o paladar, a audição, o olfato. E ainda tem um conjunto disso que é o sinestésico, que é o seu sentido de movimento. Então, nós escrevemos programas que têm relação com isso. Tá? As nossas estratégias são escritas através desses significados ou dessas palavras cerebrais. Tudo que fazemos, nós temos um código e uma sequência. Mudando a sequência, nós já resolvemos rapidamente problemas antigos, como fobias, manias, inclusive a mania de chegar atrasado. Como é que muda o código, amigo? E como é que é esse negócio de código? Me explica melhor. Olha, por exemplo, aqui nessa live tem uma amiga minha, estamos lá em São Paulo, tá? Nos arredores de São Paulo, a Mônica. Se eu ligar para a Mônica, mas colocar 091 e não 011 e colocar o telefone dela, eu não falo com ela, porque eu não coloquei o código correto. Agora, se eu colocar 011 e o telefone dela, só que os 2 últimos dígitos eu trocar, eu falo com ela? Não, eu também não falo com ela. Então, é isso que a gente faz com o PNL, tá? A gente descobre o código, pode mudar o código, pode mudar a sequência. Então, você tem um código para ter medo de barata, você tem um código para ter medo de rato, eventualmente, para medo de escuro, e você também tem um código para chegar atrasado. Então, vamos ver lá? Como chegar no horário com estresse? Quem conhece alguém que tem essa estratégia? Chega no horário, ai, que bom que consegui chegar no horário, foi fogo de chegar no horário, o trânsito estava terrível, etc. Quem conhece alguém que chega no horário, mas sofrendo e reclamando? Todo mundo, né? Muito bem. Então, eu vou falar da minha estratégia, que eu frequentemente chegava atrasado, mas eu também frequentemente chegava no horário
só que com estresse. Então, a minha estratégia era muito simples. Preste atenção. Eu me considero até hoje uma pessoa produtiva. E, antes da PNL, há 30 anos atrás, eu também me considerava uma pessoa produtiva. Então, vamos supor que eu tivesse que chegar aqui nessa live às 21 horas. E eu estava lá no meu escritório. Eu estava lá no meu escritório mesmo. Aí eu pensava assim, bom, quanto tempo do escritório até casa? 10 minutos. E que hora você tem que chegar em casa? Eu tenho que chegar em casa umas 20h54 para abrir a sala às 20h55. Bom, então você tem que sair do escritório 20h44, 10 minutos. Chega em casa. Tá. E que horas são? São 20 horas. Aí o que é que eu fazia? Eu começava uma tarefa nova. Só que essa tarefa que eu comecei às 20 horas, ela não necessariamente iria terminar às 20h44 ou às 20h40. Ela ia demorar mais. Aí quando estava 20h40, eu olhava, eu só tenho 4 minutos. Mas tenho que desligar o computador, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí eu saía 20h50 e aí corria, aí chegava a 20h56, deu uma coisa. Agora caiu uma lâmpada aqui. Aí desligou o computador. Mas deu tempo de chegar a tudo. Então, não podia ter imprevisto. E, frequentemente, eu chegava no horário com estresse. E aí, Amilcar? E aí que eu só descobri que eu tinha uma estratégia para chegar no horário com estresse na graduação de PNL. Porque eu não conseguia não ser produtivo. E para ser produtivo, eu não poderia pegar uma tarefa light ou não pegar tarefa nenhuma às 20 horas. Eu pegava alguma coisa complexa. Então, depois que eu descobri que era essa a minha estratégia, eu mudei. Não, preciso fazer uma agenda para terminar as minhas tarefas em 20 horas. E eu tenho conseguido fazer isso. Aí chega sem estresse. Se você mora numa cidade grande, por exemplo, amanhã eu vou de novo para São Paulo. Então, eu dou, né, eu uso aqui, posso ir para tal lugar, etc., né? Então, se não chover, vai dar certo, né? Mas eu saio com antecedência. E eu já não marco mais tarefas uma coladinha na outra. Então, sem estresse. Possivelmente, você só de escutar essa história já resolveu o seu problema de chegar no horário. Se ainda faltar, a gente faz uma intervenção com filtros neurológicos ou com várias outras ferramentas. Tá? Então, você escutou? Você se identificou? Você faz isso? Você marca uma coisa depois da outra? Você se sente super produtivo, mas vai acumulando coisas? Tá? Então, essa é uma oportunidade rara. Ainda agora, eu estava conversando com o médico e ele estava dizendo, eu não conhecia esse aplicativo maravilhoso que você pode fazer perguntas ao vivo e com som. Então, se você quiser, aproveite e faça agora perguntas ao vivo e com som. Alguém quer comentar alguma coisa que descobriu, que relembrou? Tá? Como é que está isso? Eu acho até que nós temos aqui um cearense super simpático, Carlos Eduardo, se ele estiver aí, eu quero que ele fale aí sobre essa estratégia para chegar no horário ou não. Pode ser, Carlos? Eu estou vendo um Eduardo aqui na lista. Campeão, não vou poder falar agora não, que eu tô aqui com o Isaac. Tá vendo? Ele está com mais uma pessoinha lá com ele, o filho dele. Tá. Então, mais alguém quer dizer alguma descoberta ou alguma coisa que você percebeu de diferente depois que eu contei essa história? Amilcar, eu queria fazer uma pergunta sobre... Pode falar.
Você falou quantas horas a gente dorme. Até eu e Elisângela que respondemos aqui no chat, a gente dorme 6 horas. Alguma objeção quanto a esse tempo de hora para a gente ter o dia produtivo? Olha, tem algumas pesquisas, agora na década de 10, que diziam o seguinte: uma das maiores causas de falta de atenção é falta de sono. Então, se no meio do dia ou no fim do dia você não consegue terminar bem uma tarefa, não consegue se concentrar bem numa tarefa, e isso está impactando na sua produtividade, você pode fazer como eu sempre, quer dizer, sempre não, hoje eu não fiz, mas eu frequentemente tiro uma siesta. Tem uma recomendação da siesta, tá? Que ela deve ter, de preferência, até 20 minutos. Se ela tiver mais de meia hora, você pode acordar com sono depois da sesta, né? E, inclusive, eu já tenho esse hábito há muitos anos e algumas pessoas caçoavam de mim, até que eu mostrei reportagens, né, dos lugares em Nova York que você paga de 15 a 30 dólares por sesta para você deitar numa cadeira adequada para você fazer a sesta. Tá? Tem lugares, tem tipo um Starbucks da vida que você vai e faz isso. Então, essas pesquisas aí da década passada, elas afirmam que falta de produtividade ou falta de atenção pode ter a ver com pouco sono. Mas eu também sei que não existe uma regra. Fulano é obrigado a dormir 8 horas. A maioria das pessoas que eu conheço, elas dormem menos de 8 horas e funcionam muito bem. E uma coisa também que é comprovado. Se você dorme 6 horas e você dorme 8 ou 9 horas seguidas, você vai acordar mais cansada. Tá? Porque o seu organismo já estava programado para ter os hormônios, as enzimas, etc., lá para aquelas 6 horas. Então, eu devolvo para você a pergunta. Se você tem estado cansada, sem atenção, pode ser que valha a pena você fazer uma pausa, um relaxamento no meio do dia, ou até mesmo se deitar mais cedo. Para você acrescentar aí 20 minutos, meia hora do seu sono. O que você pensa sobre isso? Não, é que eu não. Minhas filhas estudavam, eu acordava muito cedo para levar minha filha mais nova na escola, né? Agora ela estuda à tarde, faz uma semana. Mas eu não consigo dormir mais. Continuo ainda, acho que programada, né, para dormir 6 horas. Mas eu vou tentar estender 1 hora que seja para eu mais descansar. Você não precisa se forçar a estender 1 hora. Você pode levantar nessa hora e fazer 10, 15 minutos de meditação. Escutar um relaxamento guiado. Tá? Enfim, fazer alguma outra coisa. Eu lembro de um professor que eu tive que ele mostrou um caso nos Estados Unidos de um cara que ele sempre acordava às 2 da manhã. Como assim acordar às 2 da manhã? Mas que horas ele dorme? Não, ele dorme 11. E peraí, ele dorme de 11 às 2 da manhã? Ele dorme 3 horas por noite? Ele disse sim, não. Sim, porque ele dorme 3 horas por noite, mas ele passa de 2 às 6 fazendo exercício de concentração. Então, para o cara, funcionava. Tá? Supostamente, ele passava de 11 da noite às 6 da manhã, 7 horas, tá? Digamos assim, imóvel, relaxando, respirando, e era o estilo de vida do cara. Então, esse negócio do sono tem muitas controvérsias ainda. Então, o que eu sugiro para todo mundo que convive comigo ou me pergunta isso? Você precisa testar. Tá? Então, e também não recomendo, por exemplo, para mim, eu acho uma boa não ter horário de verão. Mas quando tinha horário de verão, o que acontecia? Tá? Adianta 1 hora o relógio. É isso? Então, se ontem você acordou às 5 da manhã, hoje você ia acordar às 4 da manhã. Se ontem você acordou às 6 da manhã, hoje você ia acordar às 5 horas da manhã, pelo relógio.
adiantou, na prática você estava levantando 1 hora mais cedo. Então, eu sempre ensinava as pessoas, os meus coaches, a começar em 15 minutos por dia ou 10 minutos por dia, uma semana antes, para eles não terem um impacto do horário de verão. E quem lembra do horário de verão, existia uma legião de zumbis, né, na primeira semana do horário de verão, né? O pessoal está rindo porque eu estou falando a verdade, né? Horário de verão, segunda-feira depois do horário de verão. Como é o seu nome? O nome é Zumbi. Aliás, não fale comigo que eu não acordei ainda. Tá? Então, você pode experimentar. Eu não sei se você acorda com despertador, se você se programa para acordar, colocar 15 minutos mais tarde. Aí você vê qual foi o impacto que você teve no seu dia. E fazer um relaxamento de 15 minutos. Tá bom? Mais alguma pergunta? Gratidão, Amilcar. Muito bem. Então, mais algum site? Tá. Olha, essa aqui é uma dica bônus. O Amilcar Tupiaçu, que era o meu pai, ele tinha uma identidade que lhe permitia chegar no horário. Ele era pontual. O Amilcar, ele é pontual. Então, você assumindo o que você quer ser, vai facilitar também essa mudança. Eu sou uma pessoa ativa. Porque você quer caminhar toda manhã. Ou eu sou uma pessoa que é saudável. Diminuir a quantidade de doce que você come, ou diminuir a quantidade de salgados. Então, você ser conhecida como a pessoa A, B ou C ajuda. Assuma essa identidade. Então, outra dica. Para construir um legado, plante desde agora. Tá? Desde agora. Esse daí, por exemplo, foi uma homenagem que foi feita do meu pai 30 anos depois do falecimento dele. E teve várias pessoas que declararam que o impacto que ele teve na vida delas. E eu desejo para você uma vida maravilhosa. Espero que você já tenha hoje. Agradeço que você já tem hoje. E que você plante ainda mais para o futuro. E a melhor maneira de iniciar é parar de falar e começar a fazer. Tá? Então, quem me mandar 2 coisas que mais gostou dessa aula, por escrito, pelo WhatsApp, 11, né? 9-9006-8474. E postar uma selfie assistindo, ou uma foto da live no Instagram, e me marcar, você vai ganhar, sem sorteio, um áudio fantástico sobre PNL, comunicação, ou sobre como desenvolver o seu grande potencial. Inclusive, no futuro breve, a gente vai falar, inclusive, muito no curso de transformação pessoal e profissional sobre desenvolver o grande potencial. Tá? E algumas pessoas dessa sala procuram parceiros e empreendedores. Se você assistiu a gravação, procure a pessoa que te deu a gravação. Amilcar, tu vai mudar de dia de novo. Eu estou testando os dias. Normalmente, quarta-feira, eu tenho outros compromissos. Quarta-feira, eu vou estar numa live de uma empresa. Então, semana que vem, a gente vai falar na terça-feira. Como criar um novo hábito positivo. Dicas para acabar com os hábitos ruins. Ajude mais a pessoa a começar uma feliz década. Vai ser nesse mesmo link que você entrou hoje. Tá? Então, ligue para a pessoa que te colocou na sala. Desculpa. E vamos começar uma parceria. Tá? Eu vou mandar para vocês, para quem me pedir, esse convitinho, tá? Como criar um novo hábito positivo e dicas para acabar com ruins. Então, vamos tirar a nossa foto aqui. Isso. Tire a sua também. E lembre-se, você pode mais do que pensa. Tá? Então, conseguimos, concluímos. Excelente noite. Ligue para a pessoa que te colocou aqui. Tá? Você pode me pedir no YouTube. Tem lá no meu canal do YouTube, tá? Amilcar Tupiaçu, você pode procurar. E vamos seguir em frente com a nossa vida. E tem muita gente para a gente inspirar e apoiar. Excelente noite. O pessoal de São Paulo, até São Paulo. Tchau, tchau.